Bom, eu vou começar aqui, mas antes de começar a entrevista, quero agradecer e registrar o presente que recebo aqui do conselheiro Luiz Henrique Lima. O conselheiro Luiz Henrique Lima é professor de cursinhos, é economista, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tive a oportunidade de conhecer o conselheiro Luiz Henrique Lima quando ele ainda tinha militância política no Rio de Janeiro, pertenceu ao Partido Democrático Trabalhista do saudoso governador Leonel Brizola, de quem foi inclusive secretário do Estado do Rio de Janeiro, e depois aprovado em concurso público, ele é hoje conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O conselheiro Luiz Henrique tem dado votos memoráveis quando relata alguns processos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Um deles foi em relação à questão do funcionamento da saúde pública no Estado. Na época, a saúde estava sob a gestão do ex-deputado federal Pedro Henry, um dos condenados na ação penal do Mensalão. Conselheiro Luiz Henrique, pelo que o senhor estudou, pelo que o senhor avaliou, é difícil acertar a questão da saúde pública no Estado? Boa tarde, um prazer enorme tê-lo aqui. Boa tarde, Antero. É uma honra poder participar desse programa e esclarecer as dúvidas sobre a nossa atuação no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Com relação à saúde, eu fui o relator das contas do ano de 2011, que ficaram sob a responsabilidade do ex-secretário Pedro Henry e do ex-secretário Wander Fernandes. E essas contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas, tanto as da Secretaria de Saúde quanto as do Fundo Estadual de Saúde, porque são duas unidades orçamentárias distintas. E as irregularidades que a equipe técnica do tribunal identificou foram muito graves, o que conduziu à reprovação dessas contas. Principalmente na gestão de pessoal e na gestão dos repasses obrigatórios que o Estado deve fazer aos municípios em respeito às regras do Sistema Único de Saúde. Então, a pergunta que você me fez foi bem objetiva. Dá para resolver a questão de saúde? Dá. O orçamento é muito grande, mas é preciso que a gestão seja rigorosa, principalmente em relação ao cumprimento desses repasses para os municípios. Porque, senão, a saúde lá na ponta, lá no posto de saúde do distrito, do município, fica comprometida pela ausência desses recursos que o Estado tem o dever de repassar. Esses recursos essa ausência de repasses é apenas estadual ou o Estado também, a Secretaria de Saúde, também se apropriou de recursos federais que vêm para o Estado e deveriam ser repassados aos municípios? Eu estou cuidando, ou melhor, eu cuidei no exercício de 2011, fui o relator em 2011, dos recursos que o Estado deve repassar aos municípios. Então, são recursos que, na verdade, eles são municipais. O Estado era apenas um intermediário, muitas vezes arrecadado pela União ou arrecadado pelo Estado, mas de titularidade do município, que o município é que tem a obrigação de exercer determinadas ações básicas na política de saúde. E o que regula ficou comprometido. Então, muitas vezes, o prefeito, lá na ponta, é criticado, questionado, mas a responsabilidade era do Estado, que não estava repassando. Devo só te adiantar que essa situação melhorou depois. Ainda não está 100% equacionada, mas depois das mudanças que foram feitas, o tribunal chegou a recomendar o afastamento do então secretário de Saúde, Wander Fernandes. O governador fez a substituição e, após isso, houve uma significativa melhora. Os problemas diminuíram bastante. Então, a gestão evoluiu em parte graças a uma atuação do Tribunal de Contas. O
a Constituição da República ela passou a adotar também, como um de seus princípios, o princípio da eficiência, né? Exato. Quer dizer, do recurso público não só ser aquele recurso constitucionalmente vinculado, quer dizer, tem que gastar 25% com a educação? Tem, mas temos que ver se está melhorando a educação. Nesse caso específico da saúde, o gestor municipal, ele consegue apresentar justificativas ao tribunal com relação à não melhora da eficiência até pela falta de acesso ao repasse? Olha, houve municípios em que alguns indicadores pioraram. O tribunal ele faz uma avaliação de políticas públicas com base em indicadores. Então, na educação, por exemplo, nós temos indicadores de evasão escolar, indicadores de alfabetização, indicadores dos resultados da Prova Brasil. E na saúde também, indicadores de hanseníase, indicadores de exames pré-natal, indicadores de mortalidade infantil, indicadores de incidência da dengue. Então, o tribunal acompanha em todos os municípios de Mato Grosso como esses indicadores estão evoluindo. E, de fato, houve em alguns municípios indicadores que tiveram uma piora, ou seja, o desempenho caiu. E parte disso pode ser atribuída, sim, à incerteza dos repasses. Ou seja, repasses que eram feitos com atraso, com valores a menor. E isso, é claro, que compromete toda uma gestão. Tá, conselheiro Luiz Henrique, recentemente o Tribunal de Contas realizou um seminário, os municípios e as soluções que devem ser encontradas para os municípios. Qual foi o resultado desse seminário? Qual foi a avaliação que o senhor fez desse seminário? Olha, foi um seminário extremamente positivo. Por quê? Porque o tribunal identificou que 97% dos municípios de Mato Grosso têm uma arrecadação própria deficiente. Ou seja, 97% dos municípios dependem dos repasses estaduais e dos repasses federais. Eles não conseguem, com as suas próprias pernas, com a arrecadação do município, fazer face aos compromissos que tem que exercer na saúde, na educação, na pavimentação, na iluminação, na limpeza pública, etc. Muito bem. Como fazer para melhorar a arrecadação dos municípios? Então, o tribunal convocou os prefeitos e os secretários e os técnicos e mostrou caminhos para melhorar a arrecadação dos municípios sem haver aumento de tributação. Como? Buscando exatamente o princípio da eficiência, melhorando a cobrança da dívida ativa, promovendo execução fiscal, fazendo o recadastramento dos proprietários de lotes e terrenos urbanos, buscando implantar sistemas de nota fiscal eletrônica para o imposto de serviços, enfim, diversas soluções que já foram adotadas com êxito em outros municípios do nosso país foram apresentadas aos responsáveis dos municípios de Mato Grosso. Então, foi um debate extremamente rico. Vieram representantes de municípios do Paraná, do Mato Grosso do Sul, da Receita Federal, enfim, especialistas renomados no Brasil com experiências de sucesso que compartilharam isso com os gestores municipais. Foi muito rico do ponto de vista técnico e a nossa expectativa é que isso vá trazer resultados positivos para as gestões municipais a partir já deste ano de 2014. Tem peso nessa não receita, nessa não arrecadação, a questão da cultura política, porque muitas vezes em municípios do interior, os prefeitos, para serem simpáticos, acabam não realizando as cobranças dos impostos municipais, sobrevivendo quase que exclusivamente dos repasses de FPE e FPM. Olha, Antero, quando um não paga, todos pagam. Ou seja, se você tem um contribuinte que deveria pagar
um determinado valor de IPTU e de INSS e por algum motivo sonega ou deixa de contribuir, quem paga é toda a sociedade. Toda a sociedade vai acabar pagando, porque aquele serviço público que seria financiado com os impostos acaba não sendo prestado. Então o imposto sonegado ou o imposto não arrecadado representa uma escola de pior qualidade, representa uma saúde de pior qualidade. E eu tenho a impressão, pelo que eu vi neste seminário, Municípios e Soluções, que os gestores municipais estão conscientes disso e estão empenhados em reduzir esta dependência, porque é muito constrangedor, são autoridades eleitas democraticamente, que representam aquelas comunidades e que muitas vezes têm que ficar de pires na mão nas secretarias de Estado, nos ministérios, para receber o dinheiro de um convênio, de uma emenda, porque senão o município não consegue funcionar. Tá, conselheiro, para encerrar, gostaria de tratar de um assunto com o senhor. Com relação ao próximo conselheiro do Tribunal de Contas, gostaria que explicasse a mim e ao telespectador, o governo tem o direito de indicar novo conselheiro? Quer dizer, essa indicação pode ser política? Não existe uma obrigatoriedade de que tem que ser dos quadros da Procuradoria do Tribunal de Contas, da Auditoria do Tribunal de Contas, os novos conselheiros a serem indicados pelo Executivo? Como é que é isso legalmente, segundo a Constituição do Brasil? Antero, é uma questão muito simples, porque a Constituição estabeleceu uma regra. Dos 7 conselheiros, 4 devem ser indicados pela Assembleia Legislativa e 3 indicados pelo governador do Estado. Então, são 7 conselheiros, 4 a Assembleia escolhe e 3 o governador escolhe. Quando há uma vaga, porque um conselheiro se aposenta ou porque vem a falecer, enfim, por qualquer motivo surge uma vaga, se a vaga tinha origem naqueles 4 da Assembleia, vai caber à Assembleia indicar o novo conselheiro para manter a proporção. Se a vaga vinha do Executivo, vai caber ao Executivo indicar. Com relação à Assembleia, os requisitos são idade, idoneidade moral, reputação ilibada. Com relação aos do governador, ele tem um conselheiro de livre escolha, um conselheiro que deve ser oriundo da carreira dos conselheiros substitutos e um conselheiro que deve ser oriundo da carreira do Ministério Público de Contas. Então, essa é a regra da Constituição. Na Assembleia, são 4 de livre escolha. Do governador, 1 é de livre escolha, 1 é da carreira dos substitutos, 1 é da carreira dos procuradores de contas. Mas seria correto, então, afirmar que como não tem nem da carreira do conselheiro substituto e nem da Procuradoria de Contas, os próximos da cota do Executivo teriam que preencher essa exigência constitucional, é isso, né? Essa é a interpretação da Constituição que vem sendo dada pelo Supremo Tribunal Federal em vários outros estados do Brasil onde a situação já se colocou. Em Mato Grosso, por enquanto, não existe a vaga, ainda estamos falando sobre hipótese. Mas em outros estados do Brasil onde essa situação se deu, a interpretação do Supremo foi a que você acabou de apresentar. Tá, conselheiro, muito obrigado pela entrevista e obrigado pelo livro.